Quando a Samsung lançou o primeiro Fold, ficamos com a impressão de que a empresa havia soltado um protótipo no mercado. Ele tinha falhas em sua construção que colocou em dúvida a sua durabilidade. Um ano se passou e agora temos o aparelho refinado, com hardware atualizado e vários de seus problemas resolvidos. Chegou a hora de investir em um celular dobrável? Vamos descobrir. Talvez o maior ponto preocupante nos smartphones dobráveis esteja na dobradiça, onde a tela é dobrada ao meio. A primeira geração do Fold mostrava uma séria fragilidade nesse ponto, que agora foi corrigida na versão mais recente. Ainda há um vão entre as duas partes quando o celular está fechado, mas o mecanismo da dobra é muito mais firme e passa mais segurança. As melhorias não foram apenas mecânicas, mas também funcionais, graças ao modo Flex. Essa novidade permite aproveitar o Fold de novas maneiras na sua forma dobrável. Você pode deixar o celular semi-aberto sobre uma mesa e usá-lo como se fosse um notebook, com o teclado tomando a metade de baixo da tela. Falarei mais sobre isso depois. O design lembra um pouco o Galaxy Note 20 Ultra, especialmente a traseira. A tela externa tem proteção Gorilla Glass Victus, a mesma do phablet coreano, o que garante boa resistência contra riscos e queda. Já a tela interna ainda continua com acabamento plástico e vem com película já aplicada, que a Samsung recomenda não remover. Aquele entalhe gigante que roubava um bom espaço da tela foi substituído pelo tradicional furo, encontrado em diversos lançamentos da marca. Há duas câmeras de selfies, sendo um furo em cada tela do aparelho. E mesmo assim, ainda é possível usar a câmera traseira para selfies ao segurar o Fold totalmente aberto, bastando acompanhar pela tela externa. O Fold 2 tem as mesmas tecnologias presentes no Galaxy Note 20 Ultra. A única que fica de fora é a certificação IP68. Isso é totalmente compreensível, já que é impossível impedir que a água entre pela dobradiça do aparelho. No geral, é um aparelho grande, pesado e com ótimo acabamento. Ele é voltado para quem busca um híbrido entre celular e tablet. Mas vamos falar da sua tela, ou melhor, telas. Do lado de fora há um painel Super AMOLED com 6,23 polegadas. Usar o Fold 2 quando fechado é uma experiência agradável e facilita bastante o uso com apenas uma mão. Ao abri-lo, você dará de cara com uma tela grande de 7,6 polegadas com resolução superior e painel Dynamic AMOLED de 120 Hz. É impossível não reparar no vinco no meio da tela, bem onde o painel é dobrado. Sempre que você passar o dedo por ali, vai acabar sentindo. É algo que pode incomodar e preocupar alguns. A qualidade da tela é ótima, como esperado de um top de linha da Samsung, porém o nível de brilho não é tão alto quanto no Note 20 Ultra. A tela maior tem suporte para HDR10 Plus, que pode ser aproveitado em serviços de streaming como Netflix e Amazon Video, enquanto a tela de fora fica sem tal tecnologia. Já em termos de cores, os dois apresentam o mesmo contraste e cores vívidas. O modo 120 Hz funciona de forma automática e ajusta a velocidade de acordo com o uso do aparelho, como acontece no Note 20 Ultra. Há duas saídas de som nas laterais, que garantem som estéreo potente e de boa qualidade. Elas ficam em posição que podem ser facilmente cobertas com as mãos enquanto joga. O que importa é que o som entregue pelo Z Fold 2 é um dos melhores que já vimos e até supera o Note 20 Ultra. Ele vem acompanhado do fone da AKG, com conexão USB-C, o mesmo que faz parte do pacote de todos os flagships da Samsung. A qualidade sonora é boa e o fone é bastante confortável. Esqueça o Exynos presente na linha S e Note. O Z Fold 2 chegou ao mercado nacional apenas em opção com Snapdragon 865 Plus, aliado a 12 GB de RAM. O que esperar de um celular com um hardware desse porte? O melhor desempenho, concorda? Bem, não foi assim. A velocidade em multitarefas não empolga. Ao abrir vários aplicativos e jogos nele, tivemos resultado inferior ao Note 20 Ultra e outros tops recentes da Samsung. Até mesmo em benchmarks alcançamos pontuações inferiores, como no Antutu, que chegou a ficar quase 100 mil pontos abaixo dos rivais da Xiaomi com o Snapdragon 865. Todos os jogos testados rodaram sem engasgos, mas não espere tirar proveito dos 120 Hz. Ainda são poucos os títulos otimizados para os smartphones da Samsung. O diferencial do Fold 2 é poder explorar bem a tela grande e aprimorar a jogabilidade.
Alguns jogos não ocupam 100% da tela, ficando uma pequena faixa preta na área do furo da câmera de selfies. Um detalhe legal é que você pode ficar alternando entre as duas telas enquanto joga. O Galaxy Z Fold 2 vem com 4.500 mAh, mesma bateria presente no Note 20 Ultra, mas para nossa surpresa acabou rendendo mais. É bom lembrar que a tela vem configurada por padrão para o modo 60 Hz, e foi assim que testamos. Ao usar no modo 120 Hz, a autonomia vai cair, mas ainda renderá o dia todo. O nosso teste foi feito usando a tela interna na maior parte do tempo. Com a tela externa, a bateria dura muito mais, já que tem menos pixels. O tempo de recarga é razoável, demorando pouco menos de 1h30 para chegar a 100%. Com uma carga rápida de 15 minutos, terá 1/4 da bateria para utilizar. O Fold 2 vem com Android 10 e One UI 2.5. As diferenças ficam para as customizações individuais para cada tela. Você pode escolher o tamanho da grade de aplicativos, a seleção de widgets e até um papel diferente para a tela interna e externa. Usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo sempre foi possível na linha Galaxy. Porém, com o Fold 2, você pode fazer ainda mais ao abrir vários aplicativos lado a lado. Isso aprimora o poder multitarefas do aparelho, mas nem todos os aplicativos estão otimizados para isso. Mas o grande destaque está no modo Flex, que é ativado quando suas duas metades estão posicionadas em um ângulo entre 75 e 115 graus. A novidade é elegante em um nível conceitual, porém ainda limitada. A ideia básica é que o celular reconheça que está em posição semi-aberta e altere a interface para um layout estilo notebook, mas nem sempre acontece como deveria. Basicamente, apenas os aplicativos da Samsung possuem suporte a este modo. É possível usar a câmera enquanto o celular está sob a mesa, com a metade levantada. Facilita muito na hora de tirar uma foto à distância, já que o Fold 2 não tem a canetinha S Pen para servir de controle remoto. É claro que o recurso deve melhorar com o tempo, especialmente depois que o Google lançar o primeiro Pixel flexível, e assim teremos suporte nativo do sistema para todos os aplicativos. Porém, é interessante ver o esforço da Samsung em tentar oferecer uma experiência fluida ao alternar entre o modo aberto e fechado sem que o aplicativo ou jogo seja fechado. O Galaxy Z Fold 2 é o celular mais caro da Samsung atualmente, mas ele não vem equipado com as melhores câmeras. Se esperava pelo mesmo conjunto de sensores e lentes do Note 20 Ultra, esqueça. A câmera principal tem resolução de 12 megapixels e configuração similar à do S20, enquanto a teleobjetiva parece que foi herdada do Galaxy S10. A Ultra Wide parece ser a novidade aqui, mas não tem nada de especial. E como esperado, o Fold registra fotos com qualidade similar ao Galaxy S20. Você terá ótimas fotos em qualquer situação de luz, mas não verá imagens com a mesma definição do Galaxy Note 20 Ultra, que possui sensor superior. A Ultra Wide registra boas fotos e não fica atrás dos demais modelos avançados da linha Galaxy. Mesmo em locais mais escuros, não sofrerá para registrar belas imagens, mas é bom ter em mente que a qualidade fica abaixo da câmera principal. O importante é que o HDR funciona bem com ambas. A teleobjetiva possui zoom óptico de apenas 2 vezes, que pode parecer defasado para um aparelho tão caro lançado em 2020. Ainda mais quando há outros da Samsung que conseguem ir muito mais longe. E isso fica claro ao tentar registrar uma foto de alguém distante. O Z Fold não tem a mesma nitidez do Note 20 Ultra. Suas câmeras também registram boas fotos à noite com nitidez decente, sem sofrer com forte perda de detalhes, como é comum em aparelhos com controle agressivo de redução de ruídos. Há modo noturno, que ajuda a salvar as fotos em locais mais escuros. Mas quando o modo retrato é usado, já vemos uma diferença considerável para a câmera do Note 20 Ultra. O Fold 2 possui 2 câmeras para selfie, sendo uma em cada tela. Elas são exatamente iguais, então tanto faz qual você decidir usar. A qualidade é a mesma da linha S20, mas peca por não ter foco automático. A boa notícia é que você pode usar o poder flexível do Fold para usar as câmeras traseiras para tirar selfie. Basta segurar o aparelho aberto e usar a tela externa como guia. Aqui você não apenas ganha o foco automático, mas também terá a Ultra Wide para tirar uma foto com a turma toda. Por fim, temos a filmadora. Ela não é capaz de filmar em 8K devido às resoluções baixas das câmeras do Fold 2. Isso é um problema para você? O que importa é que ele grava vídeos em 4K a 60 fps com ótima qualidade, estabilidade eficiente e foco extremamente ágil. A captura de áudio é boa com som estéreo limpo.
A câmera frontal já tem qualidade mais limitada para vídeos, especialmente à noite ao filmar com muitos ruídos. É aqui que faz diferença usar o conjunto traseiro com o celular aberto. Resumindo, o Fold 2 tem bom conjunto de câmeras, mas pelo preço esperávamos algo no nível do Galaxy Note 20 Ultra. Quem compete na faixa de preço do Z Fold 2? Talvez apenas o iPhone 12 Pro Max, que está na casa dos 5 dígitos. Vale a pena investir tão caro no celular flexível da Samsung ou o rival tradicional da Apple é melhor? O iPhone vence no conjunto geral, seja em tela, desempenho, bateria ou câmeras. O Z Fold 2 conquista pela flexibilidade de ser um celular que vira tablet e por ter tela de 120 Hz que faz muita falta no rival da Apple. Vale pagar mais caro no Fold ou é melhor economizar e ir de Note 20 Ultra? Se quer o melhor da Samsung, então vá no Phablet. O modelo tradicional da coreana entrega melhor desempenho e tem câmeras ainda melhores. Sem falar da S Pen, que aprimora a experiência e tudo isso custando metade do preço. É inegável que o Fold evoluiu e deixou de ter aquela cara de protótipo inacabado que vimos na geração anterior. Ele é um celular com poucas falhas e que realmente chama a atenção pelo apelo tecnológico. O problema é pagar muito mais, sendo que ele não é um melhor celular da Samsung. Se fosse um Galaxy Note 20 Ultra dobrável, faria sentido investir nele, mas não é bem este o caso. Vale a pena comprar? Se você busca um aparelho dobrável que serve como celular e tablet ao mesmo tempo, ele é a melhor opção disponível no Brasil. Mas a verdade é que é possível encontrar celulares melhores e mais baratos. Então a escolha cabe a você. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar o Fold 2 com os melhores preços. Basta clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar o que você acha da proposta do celular dobrável da Samsung. Tem futuro? Eu vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.